Expanda sua mente. Logos Institute. Eles voltaram da guerra e foram traídos pelos seus. Eles foram chamados para defender o povo de Deus. Trocaram o arado pela espada, o campo pela guerra, a rotina pela cicatriz. Mas quando voltaram, não encontraram honra, nem cuidado, nem gratidão. Encontraram mãos santas, arrancando a última coisa que lhes restava. Em Miqueias 2:8, Deus denuncia um crime que ainda hoje se repete dentro das igrejas. Um crime tão sutil que parece normal, mas tão grave que o céu inteiro se levanta contra ele. O que acontece com aqueles que sangram pela obra e depois são traídos pelos seus? Segundo Miqueias 2:8 descreve uma cena perturbadora. Homens que voltam da guerra, cansados, feridos, vulneráveis, e em vez de alívio, encontram roubo. O texto diz que lhe arrancavam o manto. Mas existe um detalhe nesta história que quase ninguém percebe. Arrancar o manto não era só tirar um pedaço de roupa, era violar um limite sagrado que o próprio Deus havia estabelecido. Por que isso é tão grave? E por que esse pecado reaparece hoje, quando pessoas se doam em missões, ministérios e projetos de igreja, e voltam invisíveis, desamparadas, descartadas? O que essa antiga profecia está revelando sobre a forma como tratamos os feridos da obra? Para entender o peso da denúncia de Miqueias, precisamos voltar ao século 8 a.C. Judá está ameaçada pela Assíria, o império mais brutal do Antigo Oriente. Camponeses pobres, endividados, homens simples que viviam da terra, são convocados para defender a nação. Eles eram o exército esquecível. O mesmo braço que segurava o arado passou a segurar a espada. O homem que plantava o alimento agora derramava o próprio sangue. Enquanto isso, dentro das cidades fortificadas, os ricos estavam protegidos atrás dos muros. A guerra consumia o corpo dos pobres enquanto a segurança preservava o conforto dos poderosos. Quando esses homens voltam, talvez esperando dignidade, reconhecimento, uma chance de recomeçar, encontram outro tipo de violência, a econômica, a religiosa, a institucionalizada. E é aí que Miqueias se levanta como profeta contra o próprio povo de Deus. Miqueias acusa: vocês arrancam o manto daqueles que passam confiantes, como homens que voltam da guerra. O manto aqui não é um acessório de luxo. No mundo bíblico, a capa era a linha final entre o corpo e o frio da noite. Êxodo 22, 26 a 27 estabelece uma lei curiosa e profundamente humana. Se você tomar a capa de um pobre como garantia de dívida, devolva antes do pôr do sol. Por quê? Porque aquela capa é, ao mesmo tempo, roupa, cobertor e abrigo. Arrancar a capa era ultrapassar a injustiça comum e entrar na crueldade deliberada. Não estamos falando de um abuso difícil de perceber. Estamos falando de tirar o último direito de quem já perdeu quase tudo. Mas existe um detalhe nesta conexão entre Miqueias e Êxodo que muda completamente o significado do texto. Quando alguém mexe na capa do pobre, não está apenas ferindo uma pessoa. Está afrontando uma ordem direta de Deus, um limite que o céu desenhou justamente para proteger os mais vulneráveis. Em outras palavras, mexer na capa do ferido é provocar o próprio Deus. Agora, troque o cenário antigo por um atual. Quantos foram enviados para frentes missionárias, campos espirituais difíceis, projetos pioneiros enfrentando resistência, escassez, pressão espiritual, noites sem dormir, batalhas invisíveis? Foram com pouco, voltaram com menos ainda. Foram inteiros, voltaram marcados. E quando regressam, o que encontram? Muitas vezes, exatamente o que Miqueias denuncia: oportunidades arrancadas,
sustento negado, voz silenciada. A capa foi arrancada outra vez. Em vez de honra, indiferença. Em vez de cuidado, suspeita. Em vez de cobertura, exposição. Como se as cicatrizes fossem inconvenientes demais para ambientes confortáveis. Como se quem sangrou na linha de frente ameaçasse a segurança de quem nunca saiu do palácio. Miqueias então revela algo devastador. O inimigo nem sempre vem de fora. Às vezes, ele está dentro. Enquanto alguns enfrentam espadas estrangeiras, outros praticam violência econômica, emocional e espiritual contra seus próprios irmãos. A guerra lá fora termina. A injustiça dentro começa. E talvez você esteja assistindo esse vídeo com essa sensação. Eu me desgastei pela obra e fui despojado pela própria obra. Mas a profecia não termina na denúncia. Em toda a Escritura, Deus se apresenta como o defensor daquele que não tem defesa. Ele é o Deus que desce para ver a opressão no Egito. O Deus que ouve o clamor do pobre. O Deus que protege até mesmo a capa do endividado. Quando Miqueias se levanta para confrontar, ele está dizendo: vocês criaram um sistema religioso que consome os feridos, e Deus está contra esse sistema. A injustiça pode ser normalizada na terra, mas nunca é normalizada no céu. Cada manto arrancado, cada missionário esquecido, cada líder queimado e descartado, cada servo silenciado, porque suas cicatrizes incomodam o conforto alheio, nada disso passa despercebido. O acerto de contas não é uma hipótese piedosa, é uma promessa divina. O mesmo Deus que, em Êxodo, protege a capa do pobre, em Miqueias se levanta contra aqueles que transformam a fé em sistema de exploração. E aqui está o ponto mais perturbador. Deus não é neutro quando a obra despoja os seus servos. Ele toma partido. E o lado de Deus não é o lado dos palácios, é o lado dos feridos. Talvez roubaram a sua capa. Talvez você deu anos para um ministério, uma instituição, uma visão e voltou com cicatrizes que ninguém quis ver. Tiraram sua oportunidade, tiraram seu sustento, tiraram sua voz. Disseram que você era fraco demais, intenso demais, quebrado demais. Mas diante de Deus, você não é o problema. Você é a vítima de um sistema que Ele mesmo está julgando. A pergunta mais importante hoje não é quem foi o culpado, mas quem está segurando a sua capa agora? Se foram pessoas que arrancaram a um Deus que restitui. Se foram estruturas que o despojaram, há um Deus que não se submete a estruturas. Se sua fé está pendurada por um fio, se você sente que a obra tirou mais de você do que lhe deu, ouça isso. O Deus que protege o manto do pobre ainda governa. Ele não esquece quem foi despojado. Ele não despreza cicatrizes. Na verdade, a história da salvação é contada por mãos marcadas. Um dia, toda capa arrancada será pesadamente cobrada. Toda lágrima ignorada será lembrada. Toda injustiça praticada em nome da obra de Deus será confrontada pelo próprio Deus da obra. Se roubaram a sua capa, não roubaram o olhar de Deus sobre você. O sistema pode tê-lo usado e descartado, mas aos olhos do céu, você não é descartável. Você é lembrado, contado, defendido. E aqui fica uma pergunta que precisa ficar ecoando em nós. Estamos entre aqueles que arrancam capas ou entre aqueles que cobrem feridos? Guarde isso. Suas cicatrizes não são o fim da sua história. Elas são a parte da sua história que o céu mais leva a sério. O mundo profano quer a sua mente adormecida. Nós estamos aqui para acordá-la. Deixe o seu like se você faz parte dos que buscam a verdade. Inscreva-se no canal e assista ao nosso próximo estudo aqui na tela. Expanda sua mente.